Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Eve Brasil. Esse é o primeiro vídeo do ano. Vamos ter muitas novidades pela frente aqui no canal, vários vídeos, vários temas diferentes. Então acompanhem porque vai ser bem legal. E como sempre, vou falar sobre inteligência artificial, continuar falando sobre Foundry e sobre o Microsoft Agent Framework. A ideia de hoje é falar um pouquinho sobre a migração que a gente teve que fazer recentemente com relação ao Foundry clássico e o novo Foundry, Então, para quem tem um pouquinho da experiência do Foundry, percebeu que teve essa novidade. A gente comentou sobre ela no final do ano passado, mas a gente acabou não mostrando como é que utiliza os novos agentes, mostrando o código com relação a isso. Então, dessa vez, eu estou trazendo um exemplo que a gente tinha antes, no Foundry, que a gente chama agora de clássico, e o mesmo exemplo funcionando no novo Foundry, com os novos agentes, tá? Então, teve algumas mudanças que eu vou mostrar aqui, mas teve muita coisa que manteve, assim. A ideia deles foi simplificar, mas ainda tem algumas coisas que estão bem confusas, mas eu vou mostrar para vocês. Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quando que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. Esse é um Foundry que eu tenho antigo de teste, e aí eu deixei ele na parte do Foundry clássico, que a gente chama. Então a gente tem aqui a opção para poder ir para o novo Foundry, que pode vir para aqui, você definir aqui New Building, e aí a gente tem os nossos agentes, que a gente já mostrou em outros vídeos do canal e tudo mais, e as nossas threads, que era como funcionava no Persistent Agent. O Persistent Agent ele era muito parecido com o Assistant API da OpenAI, Então aqui mostrando, a gente tinha alguns conceitos. Então a gente tinha agentes no Persistent Agent, a gente tinha assistants na OpenAI. Então era algumas diferenças assim. E no caso do Persistent Agent, da biblioteca anterior, ela trabalhava com esse conceito de threads, que era para armazenar as mensagens, Então essa era a primeira, era onde você ia armazenando as mensagens, tanto que a gente consegue vir aqui em minhas threads e olhar o que tem de informações, mensagens anteriores. E aí ele indica, por exemplo, que aquela mensagem utilizou um recurso ou não, Então essa era a ideia da thread. Então você olhar aqui, é uma definição do objeto da thread, ele é bem simples, ele contém mensagens. E aí se você vier aqui, as mensagens, tem a definição de mensagem, é um objeto simples que tem o conteúdo de tipo, pode ser imagem ou outras coisas, e quem que fez, quem que criou, o usuário ou o assistente, Essa era a ideia da thread. A thread funcionava desse jeito também no Assistant API e no Persistent Agent, que era a biblioteca anterior da Microsoft. Quando veio o novo Foundry, o que aconteceu? A carinha dele mudou um pouquinho, Então a gente tem aqui dentro de Build, a gente tem os agents. E até eles falam aqui, você está procurando por agentes existentes, agentes clássicos não são suportados nessa nova experiência do Foundry. Para acessar as últimas capacidades, cria seus agentes existentes como novos agentes. E aí uma das coisas que eles avisam é que você não mantém a thread, Então, se você vier pela estrutura da OpenAI, como é que funciona, E aí é achismo meu, digamos assim, não tem nada oficial, mas a ideia, pelo que eu estou vendo, é a Microsoft abandonar o Persistent Agent e passar a utilizar a Response API, Então tem uma estrutura toda para utilizar a Response API baseado nos projetos do Foundry.
Então você vai ver no código lá isso aí. Então aqui é a carinha. Então quando você migra, você sai do agente, o clássico, e vai para esse novo agente. E aí você tem duas formas. Você trabalha com uma Response API para poder conversar com esse agente. E aí você tem uma forma de armazenar as informações. Como é que você armazena? Através da Conversation API. Então elas trabalham, ela trabalha junto com a Response API e é para armazenar a informação de uma mensagem. Só que aí o que eles até mostram aqui, eles até explicam em ponto que é o Conversation API trabalha junto com a Response API para poder manter o estado da conversa. E aí qual é a diferença para uma thread? Uma thread era mensagens, ele armazenava mensagens. O Conversation, você vai ver que ele armazena itens. E um desses itens podem ser mensagens do usuário, pode ser mensagens do agente, né? Então isso pode variar. Então você tem essas duas situações. Tem muita coisa para falar sobre agentes, sobre o novo agente, sobre o novo Foundry, as conexões com MCP e tudo mais, mas isso aí a gente vai fazer em outros vídeos. Mas a ideia aqui hoje é fazer uma introdução desse novo agente e como é que você faria uma migração de um código do Persistent Agent da biblioteca para a Response API. E aí teve alguns percalços que eu tive que passar, de algumas diferenças que a gente pode ir mostrando ao longo dos vídeos, mas teve algumas dificuldades e eu queria trazer para vocês uma utilização de um agente que a gente já até fez um texto, um vídeo, que é utilizando um agente em uma thread e um agente utilizando a Conversation, né? Então salvando essa conversa. Vamos mostrar o código agora do agente anterior, do agente antigo. Esse já tem um repositório lá no GitHub, né, que a gente vai botar na descrição. E aí a estrutura é sempre a mesma. Para quem já segue o canal, eu tenho sempre a mesma estrutura, que é uma minimal API, usando o Scala para UI, e a gente tem os nossos serviços, né? Então, nosso serviço sendo adicionado aqui e o nosso registro do módulo passando nossas minimal API. Então, aqui a gente tem uma API para AI Agent, uma API para criar thread e uma API para rodar a thread. Vocês vão ver que a gente vai ter essas três APIs também lá no outro exemplo, tá? Então essa é o exemplo que eu queria mostrar para vocês. Então aqui como é que fica o código? A gente tem o criar agente, então a gente pega o Persistent Agent Client, passa o URL do nosso projeto, create Persistent Agent e retorna o ID. Essa é a ideia para criar um agente. Para criar a thread, você vai ver que, como a gente sabe, a thread ela não está ligada a um agente. Então ela está totalmente isolada daquele agente. Então eu tenho o projeto, um agent client do Persistent Agent Client, que aí eu pego e dou uma create thread e retorno o ID da thread. Bem simples. E aí vem o nosso run. Essa é a maior diferença que a gente vai ver. Que aqui ele tem essa estrutura do while para poder fazer ou criar o run e ficar verificando a resposta para ver qual é a situação daquele ponto. E no final a gente pega a mensagem. No Response API isso está um pouco abstraído. Vocês vão ver como é que fica. Então essa é a ideia para poder retornar a mensagem, e ele retorna a mensagem do agente aqui. Então pronto. Então para você fazer funcionar, você precisa ter a nossa URL do projeto e o módulo. Como é que você pega o URL? No Foundry novo, você vem aqui, ela está aqui, Project Endpoint. Então é ela que você precisa. E os módulos? Os módulos você vem aqui em Models e você pode pegar o seu modelo. Então é esse modelo que você precisa para poder fazer, tá bom? Então essa é a ideia aqui. Então vamos lá no código, rodando aqui, eu vou rodar, espera um pouquinho. Assim que está rodando, você entra no localhost 5070/Scala. Ele vai abrir aqui, vai abrir
os 3 endpoints que a gente está trabalhando. E aí aqui eu vou fazer um test request e vou botar qual o nome que eu quero, agent, persistent agent, e aí aqui eu vou botar você é um agente útil. Bem simples, a gente vai rodar. Eu vou salvar esse ID. A gente vai criar a thread. Então aqui a thread é sem nenhuma informação. E a gente vai fazer o run. Fazendo o run, eu vou passar o meu agent ID, vou passar minha thread, vou passar o meu agent ID e eu vou passar a minha pergunta, meu nome é Carlos. Vocês vão ver por que eu vou botar isso. Aí a gente manda a mensagem, espera um pouquinho ver a resposta, ela demora. Olá Carlos, como posso ajudar você hoje? E aí eu vou perguntar qual é o meu nome. Então, se é uma conversa, ele vai lembrar qual é a minha conversa, vai lembrar qual é o meu nome. Então, vamos passar aqui qual é o meu nome. Seu nome é Carlos. E aí aqui você vê que ele está retornando todas as mensagens. Mas podia só retornar a última mensagem. Então, aqui a gente tem a conversa, o agente, a thread e o user input. Então, se a gente ver aqui, a gente tem no Foundry anterior, no Foundry clássico, a gente vai ter o nosso agente persistent agent que foi criado. E aí a gente tem a thread, a última thread criada. Qual meu nome é Carlos, ou Carlos, qual é o meu nome? Seu nome é Carlos. Então, beleza. Então a gente tem essas informações. No caso da nova versão, qual que é a diferença? Vou pegar aqui, Response API Agent. Eu tenho o nosso módulo, que tem 3 minimal APIs. Então o programa é a mesma coisa, não vai mudar, é a mesma estrutura, tá? Que vocês já viram, o módulo e o nosso serviço. Como é que funciona? O primeiro AI Agent, mesma coisa. Aqui a gente muda um pouquinho, que é o Create Conversation. E depois a gente tem um Response. Como é que funciona esse código, né? Então, no nosso primeira coisa que é interessante apontar, que é que, deixa eu mostrar aqui, a gente tem aqui dentro o Azure AI Projects e Azure AI Projects OpenAI, beleza? Então, esses são os dois pontos principais. No Basic aqui, a gente tinha Azure AI Agent Persistent, Azure AI Project e Azure AI Agent Persistent, tá? Então aqui a gente já está trabalhando com Projects e o Projects com o provider da OpenAI. Esse provider eu tenho que testar, mas provavelmente vai funcionar outros endpoints que seguem mesmo um padrão, tá? Eu tenho que testar essa parte. Mas então, o que eu sugiro fazer? Você está trabalhando com projetos, então você sempre cria a partir do Project Client. Então você sempre cria a partir do AI Project Client. Para passar o RI, no caso, nesse exemplo aqui a gente está usando Default Azure Credential, então você tem que botar o AZ Login e se logar com sua conta da Azure. Mas aí você sempre usa esse cara aqui. Por quê? Porque tem outras maneiras de você acessar. Você consegue acessar direto ao OpenAI, você faria todo o processo. Eu recomendo sempre seguir pelo processo criando o AI Project Client. Então você sempre tem que passar só a connect string do seu projeto e a autenticação, seja o token, seja API Key, seja Client Secret, tá? E aí como é que você cria um agente? Bom, a gente começa criando o client do Project Client, faz uma Creation Options. Então essa é uma mudança bem significativa, tá? Que a gente tem a criação do agente, a gente cria versões do agente. Então esse agente eu estou criando uma versão dele. Se eu chamar isso aqui de novo, ele vai criar de novo. Só que ele vai criar com a versão 2. Então a primeira vez ele criou com a versão 1.
Se ele chamar, ele vai criar com a versão 2, com a versão 3 e por aí vai. Então aqui você salva sempre, né, as instruções do seu agent ver. Então nome e o versão. Outra coisa que mudou, não tem mais ID, é pelo nome do agente. Então se você vier aqui no Foundry novo, você vem aqui no Foundry novo e aí você tem o build aqui, você tem o nome, tá vendo? Nome e versão. Então se a gente chamar esse cara de novo, ele vai chamar uma nova versão dele. Beleza? E aí eu criar Organic Conversation. Mesma coisa. Cria Project Client, a opção, e você vai criar vai pegar uma Conversation, Create Project Conversation assim, e você passa a sua option. Aqui pode ter uma Conversation ID ou outros parâmetros que você pode colocar. Então essa é a estrutura que funcionou para mim. E aí você tem o ID da conversa. E por fim, o que era o run, a gente usa um response async. Você tem o nome do agente, a conversation ID, o input do usuário. O que é isso aqui? Eu vou explicar depois. Então eu pego o client, pego o meu agente, então vou agent get async pelo nome do agente, e aí ele vai buscar a última versão. E eu pego o meu response client for agent. Então, get project response client for agent. E aí eu passo o meu record, meu agent record que eu peguei aqui, e a minha conversation ID. Então, com isso, eu passei falando assim, ó, eu quero criar esse client e associar essa conversa com essa conversation ID. E aí eu vou criar uma options aqui no create response options, onde eu passo o meu input, que é o do usuário. Poderia ser outras coisas aqui, você poderia passar o user input, system input e tudo mais, você pode fazer aqui, ó, create, tá vendo? Tem várias outras, tem vários tipos de chamada. E aí você passa qual é o modelo, isso aqui é opcional. Você pode passar qual é o modelo. Então, esse response API, esse agente foi criado sem modelo, você viu? A gente, na verdade, eu passo o modelo aqui, o modelo default, eu passo ele, mas eu posso alterar o modelo aqui em cada chamada. Da mesma forma, quando você vai mexer no ChatGPT, numa conversa, que você pode mudar aquele modelo. Então, a partir disso aqui, você consegue fazer. E aí, você pega e vai buscar get conversation, get project conversation. Isso aqui é um teste, só para poder pegar a conversa, tá? Desculpa. Deixa eu apagar isso aqui, para a gente depois olhar. E aí, aqui, ó, eu faço um create response async passando a minha options. E por fim, eu faço um get output text. E aqui eu estou passando também o ID do meu response. Por quê? Aí, esse é um ponto que nem sempre você precisa usar a conversation. Se você não quiser salvar, se você quiser salvar separado, se você quiser controlar de outra maneira. O Response API, ele é independente do Conversation API. Eles foram feitos separados. São coisas diferentes. Você pode utilizar juntos, mas eles foram feitos separados. Então, o Response, ele pode fazer uma conversa. Você pode continuar tendo aquela conversa, por exemplo, meu nome é Carlos, qual é o meu nome, ele vai saber e tudo mais, se você passar a resposta anterior. Então, ele vai intercalando, meio que fazendo como se fosse a thread mesmo anterior, a antiga, né? Então, essa é a ideia. Eu vou botar o breakpoint aqui, a gente vai debugar isso aqui, e eu vou botar só para vocês verem. Primeiro eu vou mostrar, na verdade, e depois a gente debuga. Então, esse é o fluxo. Você vê que, tirando essa parte aqui, que acaba sendo um pouquinho verbosa, principalmente essa parte de buscar os clientes. Então, se você for ver, você vai ter vários tipos de cliente. Então, se você usar uma Vector Store, vai ter a Vector Store Client. E aí, tudo você bate para a partir desse cara. Então, você pega, por exemplo, o Agents, pega Get Project OpenAI Client, e aí você pode pegar Get Conversation, Get OpenAI File. Então você pode fazer em cascada até pegar essa informação. Então ele pega a partir da Connect String e pega todos os outros clients. Essa é a minha sugestão. Por quê? Porque você salva a Connect String, que ela é conhecida e tudo mais, você não tem que ficar salvando nada de nenhum provider para você ver. Então rodando aqui, a gente vai rodar o nosso projeto.
Esse exemplo também vai estar lá no... Esse GitHub também vai estar disponível na descrição, já está no meu GitHub. E aí aqui a gente tem também os três. Então é a Agent, Create Conversation e Create Response. Vamos pegar aqui, eu vou fazer pegar Agent Name aqui, ó. Pegar um novo agente com o mesmo nome. Vou botar você é um agente útil, né? E eu vou mandar criar. Aí ele vai criar e vai me retornar o que? Ele me retornou aqui o nome do agente, né? Ó, vou mostrar para vocês maior. O nome do agente e a versão. Então, se a gente vier aqui no nosso Foundry, que vai atualizar aqui, ele tem, deixa eu ver se aparece. Ah, aqui, demorou um pouquinho para atualizar, mas a versão 2. Então se você vier aqui, ó, tem Agent Name Version 2, né? Então a gente tem as duas versões. Essa é a ideia. Então aqui eu não preciso mais salvar o ID, né? Porque não tem mais. Então aqui a gente vem aqui no Create Conversation. Create Conversation, não vou precisar passar nada. Então eu vou passar Create Conversation. Aí eu tenho essa conversa aqui. Então eu tenho essa conversa. Salvei o ID. E aí a gente vai fazer o response, né? Então qual é o agent? Agent name, conversation ID, previous, não vou passar nada, e aí o user input, meu nome é Carlos. Olá Carlos, como posso ajudar você hoje? Então quando a gente pega aqui, eu vou botar agora qual é o meu nome. Qual o meu nome? Seu nome é Carlos. Então a gente tem a resposta aqui, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que fica essa informação. A gente tem aqui no código, eu vou botar aqui. Quando a gente tem a resposta, ele vai vir aqui. Como eu não vou mandar de novo, ele vai bater lá. E aqui, ó, eu tenho o que? Eu tenho meu response result e aqui eu tenho uma conversation options. Se você não estiver usando o conversation, esse cara não vai vir. Então ele não vai ter, né, esse conversation options. E aí aqui, ó, a gente tem os nossos outputs e o uso como a gente já estava acostumado, né? Input token, output token e tudo mais. Então esse é o passo a passo. Ah, não quero usar o Response API, né? Por exemplo, não quero trabalhar com Conversation ID. Você pode usar o Response API. Então a gente montaria aqui, ó, tiraria esse carinha aqui e aí aqui nas options a gente passaria Previous Response ID. Essa é a ideia. Vamos lá, rodando, ele não vai ter o Conversation Options, porque ele não vai estar usando a Conversation API. Então aqui eu não mexo em mais nada, o Conversation eu posso tirar, e aí eu vou botar aqui qual é o meu nome, pra vocês verem, que ele não vai ter nenhuma informação. Então eu não estou passando ainda o Previous Response, né? Então aqui ele vai fazer, ele vai falar assim, você ainda não me deu o seu nome, quer ver? Você ainda não me informou seu nome ainda, né? Então meu nome é Carlos. Até aqui eu não vou passar o response, tá? Então meu nome é Carlos. Aí ele vai falar, olá Carlos, tudo bem? Como posso ajudar? Aí aqui eu vou pegar, ó. Vou pegar esse meu response aqui, vou botar em previous response e vou botar qual o meu nome. Aqui ele vai me dar a resposta. Seu nome é Carlos. Legal. Então aqui eu vou passar aqui, vou botar qual a capital do Brasil. E aí eu só mostrar para vocês que não tem o Conversation ID. Não tem o Conversation ID. Então ele trabalha isoladamente. Qual que é uma das coisas que foi criado o Response API?
né, a Response API, porque você tinha duas formas de fazer. Você tinha o Chat Completion e você tinha um Assistant API, né, e o agente e tudo mais. Então lá você tinha o Inference e o agente. Com a Response API é tudo uma coisa só. Você pode passar ou não, você pode fazer uma chamada só ou não, e você vai fazer um Create Response Async. Depois eu até posso trazer um vídeo fazendo uma stream, mostrando um chatzinho, mostrando para vocês. Mas essa é a ideia. E aí, se você quiser pegar as suas informações da conversa, você pode passar, ó, client. Então vamos fazer o teste aqui. Eu vou passar aqui, pegando todas as minhas conversas daquele agente. Ou você pode passar em algum dessas opções aqui, você pode passar o ID da conversa que você quer pegar, tá? Então aqui eu vou botar esse console aqui pra gente só ver, pegar que ele pega, só para vocês entenderem. Então aqui eu vou fazer uma chamada, não pode ter o previous conversation, tá? E aí aqui eu tenho que pegar a minha conversation ID. Aí eu vou mandar criar. Quando eu executar, ele tem que bater ali, ó. E aí ele pega um project conversation, tá vendo? Ele vai pegar um project conversation. Nesse caso aqui, ele vai passar o ID. Ó, tem duas conversas associadas a esse agente. O que faz sentido. Eu fiz uma pergunta, uma conversa e eu rodei outra também para testar. Só que aí ele retorna a capital do Brasil é Brasil. Bom, era isso que eu queria mostrar hoje para vocês, esse comparativo. Então você tem agora dois códigos no GitHub, vai estar na descrição, que tem o exemplo com a biblioteca antiga que ainda funciona, tá? Não se esperem. Então é o que eu falei, eu acredito que a tendência é eles depreciarem ela, e você tem o Response API. A ideia do Response API foi simplificar muito o fluxo, simplificar algumas coisas, a Conversation armazenar mais informações que a Thread permitia armazenar, então ficou mais robusta. Então isso aí foram evoluções das bibliotecas, foram evoluções com o tempo, e aí a ideia é tentar fazer essas migrações. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, de como é que implementaria, por exemplo, uma MCP, uma Vector Store e tudo mais, pede pra gente que a gente cria um vídeo no canal tentando explicar para vocês. A ideia é sempre deixar o mais simples possível. Por fim, queria pedir para vocês deixarem o like, deixar algum comentário se vocês tiverem alguma dúvida e seguir o canal para a gente poder trazer mais informações, mais coisas para vocês ao longo desse ano.